gente, há muito tempo atrás, que hoje vem falando, essa questão sensorial, a gente abriu um supermercado com ar-condicionado que espalhava cheiros na loja conforme o setor. Então acho que a gente eu vou priorizar para que, a partir daqui 5 anos, consiga atuar ativamente em muitas coisas, né? Sim, sair do centro mesmo. Sim. O próprio São Paulo, se você for para a periferia, é um Brasil que você não conhece. É isso. Esse vozeirão, participei do oral, mas eu tinha que ficar longe do microfone, porque não era bom mesmo. Então, o professor me chamou e foi treinando. Meus irmãos também treinavam. E a gente acabou lutando vários campeonatos de judô. Eu trabalhei numa distribuidora de bebidas, dirigindo uma Kombi vermelha. Porra, na periferia, visitando bares e naquela rotina insana. Caralho, não sei fazer isso, não é pra mim. Olá pessoal, tudo bem? Seja super bem-vindo a um episódio especial. Vocês gostam de episódios especiais, né? Lembra que tiveram os outros? Então vocês gostam. Um super episódio especial com a Smart NX, com 2 convidados incríveis. E novamente estão lembrando dele aqui, estão lembrando o Guilherme aqui, esse super bate-papo que nós tivemos no episódio passado. Então hoje ele sentou aqui para poder entrevistar esses 2 convidados. Mas antes disso, vou relembrar aqui que meu filho deu feedback, a gente vai ficando mais velho, né? Quem tá assistindo, não esquece de seguir o canal. Não esquece para poder você lá receber as notificações quando tiver lá os shorts, os outros vídeos. Então não esqueçam de seguir o canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho, que fala assim, tu vai aprendendo com essa garota. Tô novo. Tô de cabelo branco, mas tô novo, tá? Então, assim, pra quem me conhece, pra quem não conhece o Wellington Paz, quero conhecer mais. Nossa, estão vendo aí, 9 temporadas. Cada temporada falaram um pouquinho, mas hoje o mais importante é a gente conhecer os nossos convidados. E aí, agradecer em especial esse super episódio da Smart NX. Enfim, acho que muitos conhecem. Quem não conhece a Smart NX, para mim é um prazer estar aqui junto novamente com o Guilherme. Hoje é uma das principais empresas de tecnologia do país. E aí, você pode escolher se você está falando de plataforma de relacionamento, com o sistema, tudo focado ali na experiência do teu usuário e como é que melhora a tua performance. Mas uma coisa importante, né? A gente conhece grandes empresas de tecnologia, mas uma das maiores necessidades, e todo mundo conhece, eu fui executivo por grandes tempos, é como é que eu tenho tecnologia que vai adaptar à minha necessidade e aos meus problemas, e principalmente ter velocidade. Porque não adianta ter uma mega ferramenta, mas que eu preciso mexer absolutamente engessado, eu não consigo ter tempo. Então hoje vai ser bacana que, além de a gente estar trazendo, são super convidados, clientes da Smart NX, eu conheço diversos outros executivos que são grandes companhias utilizando a Smart NX, porque a gente tem sempre uma preocupação aqui, seja com os patrocinadores do podcast normal, seja das edições especiais, porque como aqui a gente está falando de pessoas, eu tenho que ter aqui empresas ou apoiadores onde a gente consegue colocar que a gente vai dar o sangue, de empresas que realmente vão entregar. Porque, cara, que você está vinculando o seu CPF. Então, os parceiros têm que ser parceiros que realmente você consegue colocar o teu CPF. Porque não tem, assim, a empresa perfeita. Pode acontecer alguma oportunidade. O que eu vi muito na minha vida executiva é tudo como as coisas acontecem. Pode ser um problema que eu defini a contratação errada, mas como entrega. Então a Smart NX, não só por estar aqui 2 grandes executivos, como eu conheço diversas outras executivos que utilizam, então a gente tem a tranquilidade de estar dizendo assim que hoje é uma das empresas referências e hoje estão trazendo mais do que entregar. Convidou 2 super profissionais para levar conhecimento para quem está assistindo. Então, obrigado, Guilherme, até por ter também topado trazer a Smart NX e seus clientes para o nosso projeto aqui do Conexão Customer de levar esse super conhecimento. Então, acho que mais um agradecimento para... Vocês vão perceber o quanto é importante levar essa experiência deles 2 para vocês que estão em casa assistindo, para que a gente conseguir incentivar, vocês conseguirem refletir um pouco se vocês realmente querem ser grandes executivos. Então, obrigado a Smart NX, obrigado ao Guilherme. Então, para começar, primeiro, agradecer ao Guilherme por estar mais uma vez aqui com a gente, agora do lado de cá, né? Primeiro foi divertido estar do outro lado sendo entrevistado, agora você vai descontar. Experiência super bacana, super bacana. E obrigado por estar aí apoiando essa temporada, mais uma vez, né? Já tinha agradecido mais uma vez a estar apoiando essa temporada e esse desafio agora de trazer esses feras. Super obrigado, meu amigo. Obrigado, Hélio, pelo jabá inicial aí falando da companhia. Acho que no final do dia a gente tá sempre desenvolvendo parcerias, né? E essas parcerias têm a ver com relacionamento. Então, pra mim, é bem especial fazer esse episódio com esses 2
clientes e amigos, né, que eu já posso levar. São mais quase 5 anos de relação aqui. Márcio até um pouco mais. Márcio me viu jovem. Márcio me viu jovem. Ele menino, todo empolgado. Aprendi pegou muito. Pegou no colo. Quase isso. Tem algumas histórias nossas, né? Na primeira apresentação foi muito engraçado. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais. Mas ele me deu uma dica que eu guardo até hoje pra mim. Então, pra mim é muito uma satisfação ter vocês dois aqui comigo. Eu brinco que eu ando país afora e no nosso segmento eles são referências. Legal. E muitas vezes eu vejo que as referências estão muito vinculadas à marca onde eles atuam, que tem um time gigantesco, né? Mas esquece que tem 2 grandes executivos ali. O Rafa fez do zero a operação onde ele tá atualmente, que tá com a gente. E Márcio, como eu acabei de fazer uma pergunta pra ele ali, qual foi se ele teve alguma outra CLT além de onde ele já tava, onde ele está até hoje, se ele vai contar exatamente. Ou não, né? Então, assim, acho bacana eles poderem compartilhar um pouco dessa jornada e a Smart poder estar ancorando isso aí. Obrigado pelo espaço aberto e na conexão pra eles, viu? Obrigado vocês dois aí pela presença. Não, e vocês, assim, eu queria começar agradecendo, eu sempre gosto de agradecer aqui por dois aspectos. Um, pela disponibilidade de agenda, porque são executivos, a gente sabe que a agenda hoje é extremamente complicada. E a gente tá gravando em São Paulo, mas não, já ia pegar uma viagem. Não, cancelei meu voo, não vim de distante. Mas não só por isso, mas pela disponibilidade de vocês contarem um pouquinho da história de vida de vocês para inspirar as pessoas. Porque acho que também isso é muito bacana. Você tá aqui contando um pouquinho de aprendizado para inspirar. Então, super obrigado por terem topado. E aí eu vou mandar a primeira aqui. Só que a primeira eu vou fazer o seguinte: a primeira, quem já assistiu. Opa, aí, Sabrina, já é quase que eu derrubo aqui o microfone. Tá tão feliz aqui da história deles, ó, viu? Primeiro é o seguinte, antes de a gente fazer a primeira pergunta, só pra relembrar aqui quem tá assistindo, o Guilherme falou um pouquinho, a gente queria fazer a primeira rodada de LinkedIn. O que é só rodada de LinkedIn? Como vocês costumam se apresentar, quem são vocês, quais são os executivos, porque quem tá assistindo já sabe, daqui a pouco a gente vai arrancar esse sobrenome empresarial, a gente vai conhecer realmente quem são as pessoas, legal? Então, mais uma vez, super obrigado por ter topado. E vamos, primeiro quem? Vai, Rafa, então, vai você. Vamos, Rafa. Esse vozeirão, né? Obrigado, Wellington. Obrigado, Guilherme, pelo convite, né? Bacana estar aqui. Eu acho que é legal essa proposta, né? De humanizar essa relação, né? A gente, de fato, adota, né? O CNPJ como sobrenome. Alguns é literal. Né? Então, mas é importante contar um pouco disso, né? Bom, eu sou administrador de empresas, né? No meu LinkedIn, né? Primeiro, começando aqui. Eu venho do mundo bancário, né? Serviços financeiros. Eu comecei em banco lá, na época de estágio. Foram 15, quase 16 anos de operação bancária para migrar para o varejo. Né? E aí foi um turnaround interessante, que foi uma mudança, uma proposição de dar uma dinâmica diferente na carreira, né, na jornada aqui, repensar um pouco do movimento. E há 6 anos, né? E aí foi quando a gente começou essa relação, né? O Guilherme, são 6, eu falei 5, já são 6. Aqui tem uns 10, eu acho. Mais ou menos isso. E é um pouco da minha jornada. Então agora 6 anos de varejo, né? Trabalhando também com serviços financeiros numa outra virada de mesa aqui. Né? Isso é importante. Boa. Legal, Rafa, que é uma trajetória diferente do mercado, né? Geralmente, bem diferente, né? Foge do varejo para ir para o mercado financeiro. Aqui o Rafa foi ao contrário e o varejo tem oportunidades. Na verdade, eu nasci no varejo. Quando o Rafa falou que alguns têm o sobrenome literal, sim. No meu caso, é sobrenome literal. Eu sou diretor de operações do Davos Mercados, né? Márcio Mota. Já estou lá há 36 anos, já fiz de tudo dentro do mercado, já fui operador de caixa, lembro até hoje da... Vai contar da sua migração lá, quando você implantou o CTF, não? As maquininhas lá. Tem história. Tem história. Eu já fui operador de caixa, na época que era máquina registradora, né? Eu lembro até hoje da operadora de caixa que me ensinou a ser operador de caixa, né? Lembra dela? Lembro. Dona Odete. Um abraço, Dona Odete. Ela ainda está viva. Outro dia eu encontrei ela na loja fazendo compra. Ela não me reconheceu. Eu reconheci ela, mas ela não me reconheceu. Ela te marcou, né? Ela me marcou sim. bastante, né? Mas já fiz de tudo dentro do mercado. Mas vamos contando. Eu vou dizendo aí para vocês que no meu caso, que o Guilherme aqui comentou, que no meu caso eu não tive nenhuma experiência fora do varejo, fora disso mercado, que eu não recomendo para ninguém. Acho importante ter outras experiências e achar onde você se identifica. O meu foi conduzido por esse segmento aqui. Boa, legal. Então, 2 grandes executivos dentro desse mundo de varejo. Então, vamos conhecer agora um pouquinho deles, né? Perfis diferentes. Outro vem do mercado financeiro e vai para varejo. Volta para o varejo. Mas aí, antes disso, antes da primeira pergunta,
Vamos puxar mais pra ouvir melhor? Boa. Agora vamos caprichar aí pra galera, pra vocês ouvirem melhor a história, hein? Se preparem. Mas antes disso, como vocês costumam ser chamados fora do mundo corporativo? É Rafael e Márcio mesmo? Ou tem apelido? Tem algumas pessoas que falam fora ali do momento de trabalho. Como é que as pessoas, os amigos, família... Esposa vai falar, não, depende se tá feliz ou se tá brigando, né? Mas como costumam ser chamados? É Márcio, Rafael mesmo ou tem outros... Não, eu na família me chamo de Marcinho, né? Que eu sou pequeno, então me chamo de Marcinho. Mas alguns amigos me chamam de Mota. E os mais antigos, Chulapa. Chulapa? Depois eu conto por quê. Já gostei. Quero saber essa história. Tem história boa. Tem história boa. Joga bola. O Marcial deve ser grande Chulapa. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Jogava bola grosso, mas fazia E gol. brigava pra caralho. Brigava. Então aí, ó. É por aí. Tá aí as origens. Tá vendo por que você apanha de vez em quando as origens aí, ó? Não, eu sou Rafa. Rafa mesmo, assim, é rápida a associação, né? E é um barato, porque quando é o Rafael, tem alguma coisa de errado, né? Cara, tá sério o negócio, né? Você chamou logo. Verdade. Cara, é verdade. Eu não tinha parado pra reparar, mas o Rafael tem muito disso. A galera diminui ele o nome quando Rafael vem conversar. Já tem alguma coisa aí, né? E às vezes até numa reunião mais séria, numa executiva, quando vem um Rafa, você fala, né? Peraí, aqui era um formato, né? Deveria ser mais sério, mas o Rafael tem um impacto. Então, exatamente, é melhor o Rafa e gosto do Rafa. Tipo, falou o sobrenome, né? Às vezes Rafa do Voon, né? Por isso que eu falei aí se falar o sobrenome, se falar tudo, aí tem alguma coisa. Não, aí deu muito ruim. Show. Eu tô devendo na praça. Boa. É bom saber, agora já sei como me comportar. Vou falar com o Rafa ou com o Rafael? Exato. Já não precisa nem, já sabe, já não precisa nem falar o que é, Rafael. Preparado. Então assim, eu vou fazer a primeira e você faz a segunda? Fechado. Então a primeira eu vou fazer uma que a gente gosta de fazer padrão aqui, porque assim, são grandes executivos, grandes profissionais dentro das suas empresas, às vezes financeiro, e já, enfim, trilhou ali a carreira dentro do próprio mercado. Mas lá no início, na infância, aquela pergunta, o que eu queria ser quando crescer? O que vocês sonhavam, assim, seus... porque aqui a gente sempre fala, em toda a gravação, que agora já não falava no início de idade, mas não fala idade porque já teve gente aqui que teve a primeira promoção aos 13 anos. Então, assim, a Déia da Sky teve a primeira promoção, ela falando que trabalhava ajudando na feira, só que ela mandava tão bem lá na feira que o dono da barraca não toma. Agora a barraca, você coordena tudo aqui, você manda. Mas o que vocês imaginavam lá quando vocês tinham 13, 14, 10, 15? O que assim, qual era o sonho? Quando eu crescer, eu quero ser isso. E aí? Cara, bacana isso, assim, eu acho que é uma... Eu nunca fui tão decidido, assim, puto, quero ser isso, aquele sonho, né, um sonho de infância. Gostava muito de carro, então olhava aquela coisa do piloto, puto, um dia eu vou dirigir um poçante, alguma coisa assim. Bola nunca foi habilidade, então essa já tinha... Não era o Serginho Chulapa, não tinha... Eu tenho algumas medalhas de colegial, de jogos estudantis, mas eu sempre fui no banco, né, então assim... Aquela medalha de John Romero e todo mundo ganhava, né? Assim, não era o esporte. Ficou em terceiro lugar, tinha 3 pessoas. Mas tinha uma coisa, eu venho de família de comerciantes, né, também, então tinha a coisa do empreendedorismo de casa, mas uma coisa que eu gostava de fazer muito era juntar as moedinhas, pegar os trocos e guardar. Então acho que a coisa do financeiro sempre teve inserido no meu dia a dia, assim, mesmo já de criança, de moleque. Então sempre tive o cofrinho, sempre fazia aquela coisa do acúmulo e tal. Então essa gostar do número, das finanças era um tema, assim. Na hora da decisão, né, da faculdade, vem aquela fase, né, dos 16 anos, o que eu vou fazer? Mas antes de faculdade, chegou a fazer alguma atividade, trabalhar em alguma coisa lá com 16, 17? Trabalhei no comércio. Nesse comércio lá mesmo, com a família, você trabalhava lá? No escritório, conhecendo muito da operação, né, era uma padaria. Então, do balcão, atender isso. Português, né? Assim, a origem, fazendo jus à origem. Legal. E muita dúvida. Então, assim, eu fui de psicologia, arquitetura, acabando na administração, né? Então, sabe, aquela coisa bem de, quero fazer tudo. Foco zero. Não sei o que eu vou fazer. Eu quero. Exatamente. E foi direcionando, aconteceu a administração. Mas chegou a iniciar alguma outra, não? A gente conhece. Mas chegou a começar alguma outra, não? Você pensou, mas depois começou já na administração. Ou chegou a começar a outra? Eu fiz hotelaria.
Eu fiz 6 meses de hotelaria. Essa história pouca gente conhece. Hotelaria, foi pra hotelaria. Hotelaria, foi muito... Porra, puta experiência. Porque eu fui trabalhar com um monte de gente que vivia a rotina num hotel, já trabalhava, e eu tava ali perdido, né, cara? Então, daqueles momentos de vida que é importante, né, passar por isso, vivenciar. Mas eu fiz 6 meses de hotelaria pra ter certeza que, porra, não era a minha pegada, eu não ia fazer aquilo, né, e recomeçar, né, reconstruir, aí entrar na administração, até com uma carreira mais genérica. Sim. Não, mas a gente vai falar da administração, a gente vai até perguntar, mas só de curiosidade até antes do Márcio responder. Mas assim, você falou psicologia, falou isso aqui, mas só hotelaria, teve alguma, assim... Cara, assim, não, pô, tava minha namorada, queria ir junto, não, vamos alguma coisa assim, não, sei lá, assim, hotelaria. O que te levou a isso, né? Eu nem lembro exatamente como foi essa escolha, mas bem provável naqueles processos em que, ó, tem vaga aqui. Sabe? Pode ser. Tem vaga aqui meio preguiça, né? Injetado lá. Mas depois eu vou falar um pouco mais. Em geral, eu gosto muito dessa multiplicidade de temas, assim. Na parte dos hobbies, eu tenho umas variações também, assim, umas coisas que eu gosto de fazer quando sobra algum tempo. Completamente diferente. Né? Pra quebrar um pouco a rotina. Então, eu sou curioso. E eu acho que eu sou curioso de muitos temas, né? Nessa pegada. Mas pode ser, na época, assim, pode ser uma coisa bacana de futuro, essa coisa de turismo. Mas a curiosidade é um skill que você pode observar que todo empreendedor ou executivo tem que ter. Tem que ter, não tem como não ser generalista nas coisas e querer aprender, né? Porque a curiosidade tem a ver com o aprendizado. Sim. Você ter isso em você... A única certeza na área de saúde, os esportes, né, que eu comentei, saúde também não era uma pegada que eu iria. Assim. Então, sabe, por exclusão, essas coisas foram surgindo na minha vida. E deu certo, assim. Deu certo. Voltei num momento parar isso, recomeçar, entrar numa outra faculdade, aí eu escolhi uma faculdade que eu queria entrar, né, e construir essa dinâmica. Boa, mas a gente vai acabar descobrindo. Alguma hora a gente vai descobrir essa hotelaria aí. Sempre. E aí, Márcio, lá no início, você, não, vou seguir aqui ou não? Deixa eu tentar algo diferente, completamente diferente. O que você pensa? Não, quando criança, o que eu queria ser atleta olímpico, né? De qual modalidade? Então, eu fiz vários que eu gostava. Acho que o Lapada era futebol, né? Mas como o próprio apelido mostra, não era tão bom assim. Então já logo vi que não ia ter futuro e tal. Mas cheguei a lutar judô, natação, handebol, basquete. E aí, quando foi chegando a idade, já comecei a ajudar os pais também numa padaria também, né? Português, descendente de português. E depois, quando começou a estudar, assim, no colegial, o que pretendia fazer era piloto de avião, né? Mas era um curso, assim, meio distante, eu não tinha condições de fazer esse curso. Aí acabou, da padaria foi pro supermercado e o trabalho não deixou eu olhar pro lado, né? E mudar. Esse sonho ficou longe. Mas você chegou a ser, nessa época de atleta, eu falo, quem já assistiu aqui, eu fui, enfim, joguei futebol, também não era nenhum craque, mas eu joguei até meus 14, 15 aí, enfim, em clubes. Mas você chegou a pegar algum clube, chegou a algum de judô, porque você falou que queria ser atleta olímpico, mas chegou a campeonatos, lutava campeonato paulista de judô. Ganhou medalha. Cheguei a ser campeão paulistano de judô. Mas o judô era o esporte que eu menos gostava, né? Como assim? E ainda campeão. Não, porque eu morava ali perto de um Sesc, né? Aí o Sesc permite isso, dá acesso ao esporte a todo mundo e tal. Então lá eu fazia muita coisa. E com 11 anos eu já tinha essa altura e tal, então o professor me chamou e foi treinando, meus irmãos também treinavam, e a gente acabou lutando vários campeonatos de judô. Né? Então, agora sim, tem uma coisa interessante que você falou, que acho que pode servir para algumas pessoas, que assim, você não gostava, mas foi campeão. Por que você foi campeão se não gostava? O que motivou, assim, uma competição assim, se você não gostava, mas assim, cara... Independente se eu não gostar ou não, quero ser o melhor disso. Então, como esportivo é questão da competição, né? Eu não gostava de perder, de ninguém. Não importa o que fosse, pode ser boja que você dá um jeito de ganhar. Aliás, quando ele me chama, ele perde sempre também. Nunca ganhou nada. Qualquer coisa perde. Então, espírito competitivo, isso já era entre irmãos. Eu tinha mais 2 irmãos que tinham essa questão competitiva, sempre um querendo ganhar do outro. Até um caso interessante foi quando, num campeonato, meu irmão perdeu pro cara, aquilo me incentivou para ganhar depois do cara, né? E acabei ganhando do cara que era neto do professor, né? O professor já tinha dado até medalha para a mãe dele, mas teve que devolver.
Boa. Não, e aí tem um tema de motivação, né? Que assim, não só a motivação, competição, irmão, mas calma aí, cara, você ganhou. E você sabia que já tinha dado medalha, então já sabe porque tu deu. Aí eu batendo na mesa aí, desculpa, sabe? Vai ganhar medalha, então vai devolver. Foi essas duas coisas que acabam motivando. A questão de ter ganho do meu irmão e depois que já tinha até premiado o neto. Mas não esperava que eu ganhasse. Até porque eu lutava com ele e sempre perdia, tá? Eu nunca ganhei dele, só ganhei aquele dia. Já tinha a expressão do dia. Essa história da medalha foi ótima. Não, mas sempre tem isso, né? Aquele que é mais que faz virar aqui. Não. Hoje sou eu. E acabou, a gente vai voltar, acabou que os sonhos e acabou seguindo na tua carreira, mas depois a gente vai voltar nesse teu sonho, mas manda uma pergunta pros dois então, aí. Fiquei curioso agora, né? Porque a gente tem um perfil aqui onde o Márcio seguiu com a família e o Rafa não. Por quê? Boa pergunta. Não, acho que essa pergunta pode ser até pros dois, assim. Por que você não seguiu? Não, por que na você... sequência era porque o Márcio resolveu você não sair, não sair, né? Boa. Cara, acho que assim, vem muito parte do que o conselho que o Márcio deu, assim, né? Vale a pena experimentar um ambiente lá fora. E eu fiz isso. Né, eu acho que durante o período da faculdade eu trabalhava já com meu pai ali, ele era sócio dos irmãos, tinha esses negócios, e eu queria experimentar esse mundo e talvez trilhar até um caminho próprio, né? Exatamente. E aí por fatores externos acabou não acontecendo de voltar também em algum momento, né? Lógico, né, o negócio não é do porte que caiba também, né? Não era para assumir executivos, né, nessa dimensão. Mas eu tinha isso de construir meu caminho, sabe? A minha trajetória, eu queria experimentar esse ambiente fora, né? E acho que parte do que veio na construção de qual que era o sonho, o que você quer trabalhar, lá da infância também, tinha um ideal meu que era, eu queria trabalhar, engravatado, viajando, aquilo era bonito. Nem perguntar que banco ele trabalhou, não. Todo. Então, assim, eu tinha que alcançar esse momento aqui. Aí as coisas foram acontecendo de forma que não cabia mais o retorno, né? E curioso disso, porque assim, durante o tempo que eu trabalhei com meu pai, e, cara, vivenciando, não é uma relação fácil, né? E acho que o Márcio pode falar muito de como é isso, quando você mistura a família com um negócio, né? Eu trabalho numa empresa familiar hoje, eu vejo muito dessa dinâmica, né? Então, tem um funcionamento diferente, né? E imagino que, sim, situações bacanas, muito legais, que misturam o almoço de domingo, né? Mas também tem situações bastante complicadas. Que também misturam o almoço de domingo, que assim, aí tu... Entendi. Prós e contras. Então foi mais uma linha de assim, quero experimentar e também tentar um mundo... Exato. Existe ainda? Existe, o negócio existe, né? Eu perdi meu pai há 2 anos, né? Então a gente já está na fase de transição, a parte de fracionar eu, mas eu não saindo desse negócio, mas o negócio existe, está prosperando, meus tios quem tocam, assim, super bacana ver a dimensão que continua. Do negócio. Exatamente. Legal, interessante a decisão. E aí, não teve a decisão de sair? No meu caso, a gente até lá aos 17 anos, a gente ajudava só nas padarias e tal. Quando virou supermercado, a gente se afastou um pouco. Mas aí quando deu lá os 18 anos, o pai bateu nas costas e falou, tá na hora de trabalhar, pode vir. Então foi necessidade de mão de obra mesmo, mão de obra mesmo, né? Foi como mão de obra. E depois que a gente foi se direcionando na carreira, acabei fazendo administração, mas até depois por uma necessidade também da empresa, acabei fazendo advocacia, também sou advogado, para dar essa sustentação para a empresa. E aí você foi se envolvendo tanto que é difícil sair depois, né? Mas nunca pensou mesmo assim, que aí você vai fazer administração, vai na faculdade, você começa a interagir com outras pessoas que estão em algum outro mercado, isso nunca chegou a pensar assim, putz, cara, então, eu quero, pai, ou quem tá lá, eu quero testar aqui um outro mundo corporativo para ver se eu aprendo alguma coisa, nunca teve... Não tinha tempo para isso, não tinha tempo para interação, porque você trabalhava o dia todo praticamente, saía às 18h30 lá da Zona Leste para atravessar a cidade para ir para a faculdade, chegava sempre pontualmente atrasado, perdia sempre a primeira aula. As minhas colegas de estudo guardavam toda a matéria para mim, agradeço a elas até hoje também. E terminava a aula 11h30, quase meia-noite, com sono para outro dia de novo, 5 horas, acordar e trabalhar. Então não tinha muito tempo dessa interação, não. A interação era só na base do esporte, até quando eu consegui levar, porque também na faculdade acabei me afastando dos esportes. Mas não tinha, então não tinha nada questão mesmo de estar ajudando a família, porque a gente teve, enfim, um outro convidado aqui que teve uma situação dessa, mas que ele chegou a
não é briga, né? Mas uma situação familiar que eu falo assim, não, eu não quero seguir isso aqui, eu quero seguir pra cá. E a família, não, mas você tem que seguir aqui. Eu falo, não, eu quero seguir pra cá e... Enfim, depois provou que deu certo, né? Lá não tinha nenhuma questão dos pais falar assim, não, você tem que ficar aqui. Não, era uma questão sua mesmo, tô aqui seguindo, não tinha nenhuma questão dos pais falando, tem que ser aqui com a gente, tem que ser aqui com a gente. Eles deixavam você livre para escolher. Sim. Outros familiares entraram comigo também, e uns continuam até hoje, outros seguiram outros caminhos. Entendi. Não era uma imposição, mas a questão de você ir se envolvendo com o negócio, se envolvendo. E consome demais, né? Praticamente o dia todo, então... Acaba que você ganha uma posição muito estratégica ali, a saída vai ser muito dolorosa, né? Mas, pelo que ele me contou um pouco da trajetória, ele estava sempre tipo, mexia com TI em 1900, ele implantou Fala, cara, como é que acha outra pessoa? Como é que a outra que conhece fazer isso? E era ele o único que fazia. E tem um negócio... Assim, eu nem mexia tanto em TI, quem mexia mais é meu irmão, mas ele que nos ensinou a usar TI. Não, e valorizar muito, né, trilhar esse caminho, né, Márcio? Porque assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né, nesses momentos. Então você olhar o outro, e naquele papo que a gente estava antes, assim, de meio que, é mais fácil, aquilo que ele está fazendo, o outro sempre tem uma trajetória mais tranquila. Sim. Então, você optar por seguir esse caminho, mesmo quando não forçado, né, um direcionamento de família, assim, eu acho que tem muito valor disso, né. Sim. Eu nunca fui. Não, por isso que assim, quando não é obrigado, é legal, né, porque você acredita, né, acredita. Eu também acho que meus pais, meus tios, eles deram liberdade pra gente da segunda geração entrar e fazer as coisas, acontecer coisas diferentes, né? Então isso fez com que a gente gostasse muito daquilo que a gente fazia. A gente teve abertura que muita gente não teve, né? O que o Guilherme comentou aqui, TI, o primeiro supermercado automatizado com PDV, o caixa que a gente conhece hoje, foi uma loja nossa, onde a gente trouxe profissionais que vieram de Portugal, o pessoal da Itautec veio e a gente implantou. E aí a primeira transação de cartão foi numa loja nossa. Isso tudo porque a gente era jovem, estava antenado no que estava acontecendo no mundo e a gente teve essa liberdade. Alguns lugares você não encontra essa liberdade. Né? Esse é um bom ponto, né? Um super ponto. Né? Porque, assim, vocês tiveram duas coisas. Não tiveram imposição e tiveram a liberdade para poder falar assim, executar, que é o principal. Vem e pensa em diferente. Então isso também tem muito mérito ali dos pais, de quem estava ali, os gestores, quem estava tomando conta disso. Aí vou mandar mais uma aqui. Uma das coisas que sempre acontece muito também nesses movimentos, e talvez até empresa familiar no início, ou quando mudou, que é o tema seguinte: ok, e a liderança? Esses primeiros momentos de liderança que fala assim, ele só é meu chefe aqui porque é da família, ou não é da família. Vocês tiveram algum caso, algum tipo de situação que ou erraram numa liderança, ou passaram por alguma situação de desconfiança, porque falam assim, ele tá aqui porque não é competente, tá aqui porque é parente de alguém? Já tiveram algum tipo de situação dessa? Ou na própria liderança entre familiar? Não, mas eu também sou da família, por que você é meu chefe e você não é meu chefe? Tiveram alguma situação dessa que serviu de aprendizado? Porque é uma coisa interessante, né? Hoje no Brasil, se pegar aí, 70%, 80% das empresas são um capital fechado familiar. Não estão em tantas SAs gigantes. E tem esses desafios de novas gerações, ou tem os próprios desafios das pessoas quererem, né, estar no dia a dia. Tiveram essas situações assim de liderança, alguns cenários de assim, putz, cara, tive esse problema, aprendi com isso, porque, mais uma vez, são grandes profissionais que são referência para fora e para dentro dessas organizações, mas que a gente teve momento de erros e acertos, a gente não é perfeito. E principalmente familiar tem situações além dos normais. Tiveram algum cenário desse? Isso é comigo essa, né? Começar, que essa tá direto pra você. Não, eu não tive isso porque demorou para eu ser líder. Que nem eu disse, eu comecei operador de caixa, balconista, açougueiro, fui conferente, repositor, então eu fiz de tudo. Antes de ser líder, eu conhecia aquilo que eu estava fazendo, eu conhecia os liderados, o que o liderado fazia. Talvez dentro de uma operação no mercado, a única coisa que eu não fiz foi desossar o boi, porque tinha um problema de se acidentar na época. Sim. Então isso eu sempre fiquei um pouco mais afastado, mas trabalhei no balcão do açougue, da padaria, dos frios,
como operador de caixa, como repositor, como faxineiro, conferindo mercadoria. Então eu fiz tudo. Entendi. Então eu nunca era questionado e não saber do negócio, né? Eu sabia e depois eu complementei com a minha formação técnica de administração e advocacia. Quase que seguir uma carreira normal, se bobear, você tem até algum parceiro da época que hoje é um líder do seu lado, se bobear. Exato, como todos devem ser, né? Lá no Davó não tinha isso, porque é da família, recebia um cargo a mais. Não. Todo mundo fazia de tudo até aprender. Quando aprendesse, aí sim poderia começar a liderar algumas equipes. Porque também tem assim, não necessariamente a pessoa técnica conhece tudo, pode ser um bom líder também, né? Mas você, quando foi para a liderança, você conseguiu, porque também aprendeu, né? Foi estudar, fez administração. Acho que tem essas coisas também de se preparar, né? Para poder fazer esse papel. Não teve nenhum caso de um liderado. Mas uma coisa que eu vejo muito quando a questão quando você lidera alguém, você perguntou se teve algum caso de questionamento sobre a gestão. Você saber executar faz uma diferença danada. Você ter o domínio. A pessoa que eu vejo isso muito na empresa hoje, as pessoas elas querem se inspirar no seu líder, ela quer aprender com o seu líder. Então, às vezes você ter essa trajetória que o Márcio teve o nosso sogro, nessa balança de pau, o cara não resolveu, ele vai lá falando, aperta na tara aqui que resolve. É diferente, chama não sei quem. Eu acho que esse domínio de estar no dia a dia e ter o domínio da prática, da liderança faz uma diferença danada. Eu acho que quando o tema liderança, esse é o ponto, né? Concordo muito com o Guilherme aqui. A gestão pelo exemplo, sempre, né? Mas quando você tem o domínio do que é o operacional tático, e não domínio na profundidade, mas pelo menos a ciência de como questionar, como orientar, sabe o caminho, né? Faz total diferença, né? E assim, também não passei nenhuma situação de uma liderança imposta, né? Alguém que não estivesse ali em condições do tempo, seja pelo sobrenome, ou seja pelo momento carreira, mas prezo muito por isso. E outra, é um aprendizado quase que diário, né? Assim, quando a gente fala de gente, né? E pessoas, você tem cada dia, cada momento uma situação, a gente é testado aí no tempo todo, né, por um contexto diferente e muito rico isso. Perfeito. Né? Então, assim, prezo por isso, como que a gente dá o exemplo, né, fazer isso aqui na prática. Agora, o desafio de acertar com gente... Que é um outro... Tem um conhecimento técnico, mas é um outro desafio também, porque pessoas são... Semana passada... Fez psicologia, ele tá na nossa frente. Não, eu li 2 livros do Freud. Dois. Não, porque você... Freud. Vocês tiveram uma experiência, porque eu falava muito assim, qual foi a minha melhor experiência de liderança na minha vida? Quando eu fui supervisor de contact center. Por quê? Você tinha 26 pessoas que faziam exatamente a mesma atividade. Ou seja, é 100% liderança de pessoa. Um pai com 3 filhos, uma pessoa, a mãe, um jovem, assim... E a atividade é exatamente igual. Então você só faz 100% gestão de pessoas. Então é diferente, né? Que é na liderança, óbvio que a liderança técnica serve para todo mundo, mas são pessoas com perfis completamente diferentes, né? Então você falou, é um outro desafio, que a discussão já não é mais técnica, é a discussão de... E aí, como é que eu tenho que tratar pessoas diferentes fazendo uma mesma atividade? E numa quantidade dessa, né? Assim, então você conseguir humanizar a relação, olhar para isso. Semana passada eu tive numa palestra em que a provocação foi muito rica, né? O palestrante comentou assim, qual é o sonho do seu liderado? Você já parou para ouvir? Para conversar com ele? Porque você, líder, move sonhos. Sim. Você impacta a vida das pessoas, né? E, cara, às vezes a gente no dia a dia atropela e não reflete sobre isso, né? Então você sentar, conversar é muito importante. Assim, então, peraí, temos que revisitar isso daqui e tomar esse cuidado, olhar. Só pegando esse gancho, lá na Smart, a gente fazia, em 2021, a gente tinha uma planilha dos sonhos e a gente sorteava 3 sonhos por ano para os colaboradores. Eu meio que acabei com isso, né? E faz uma diferença danada. E nosso kickoff foi sexta-feira agora e eu voltei com a questão dos sonhos, né? E eu falei, todo mundo tem que preencher lá 3 sonhos. E é gostoso você ver a galera pensando, e os sonhos têm valores, né? São sonhos de R$2.500, R$5.000, R$15.000. Então a pessoa tem que preencher uma planilha e a gente vai fazendo matemática ao longo do ano de sortear esses sonhos. E aí na festa a gente teve uma dinâmica lá e tal, que saiu um sonho de R$5.000 e nós vamos sortear o sonho de R$2.500 de uma das meninas que estavam lá. E quando eu fui ler o sonho, era R$2.500 e R$5.015, né? Aí o primeiro era assim: pagar parte do tratamento cardíaco do meu pai. Aí o segundo, R$5.000, pagar o tratamento completo.
Você imagina, a pessoa ganhou, né? Eu acabei dobrando, enfim. Sim. Pra poder, putz, e você acaba... E ela mandou uma mensagem pra mim que eu fiquei um dia sem conseguir responder pra pessoa. Que eu tirei um puta peso dela. E o mais engraçado que nessas proporções de valores, se ela me procura talvez na minha sala... Teria feito empréstimo, teria feito alguma coisa, teria ajudado a profissional. Mas não, ela ganhou um sonho, realizou o sonho dela, tirou o peso dela e ela simplesmente não falou. Então, você saber... né, Exato, aí eu tive a oportunidade de ler, Rafa, todos os sonhos do meu time. Tem de tudo, cara. Comprar um iPhone, viajar com a família pra Europa, e tem sonhos como esse, tem sonhos como trocar sofá da sala, que você vai tangibilizando aquilo e você consegue fazer uma dinâmica é gostoso sonhar, né? Bacana. E que não é nada, putz, olha só, não é nada impossível de realizar. Tá falando um sonho. Boa. Exato. Manda mais uma pra eles aí. Já tô pensando aqui numa outra aqui, já tive uma ideia, mas manda você primeiro. Eu achava assim, ó, o Márcio trouxe a carreira dele, né, desde baixo, ele brincou, e o Rafa também foi lá, né, começou a galgar. Em que momento vocês perceberam que vocês seriam líderes? Já conectando com essa questão da liderança, ou seja, eu realmente sou uma pessoa que eu vou estar à frente me expondo, ser um líder. E como é que vocês botaram fogo para vocês continuarem crescendo como executivo? Será isso que vocês queriam mesmo? Foi acontecendo? Conta um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória de chegar na liderança e chegar hoje você hoje é líder onde você tá, e o Márcio também líder de uma área gigantesca hoje, né? Começa dois diretores a pensar assim, né? Começa. Você sabe que assim, ó, tem mais tempo a pensar. As coisas foram acontecendo. Eu, na adolescência, cara, participei de grupo de jovens da igreja. E assim, tem uma coisa aquilo que eu me proponho, dentro da curiosidade que eu falei, sou curioso. E o que eu sou curioso para fazer, eu vou tentar fazer o mais bem feito possível, assim, vou me envolver. E aí, participando do grupo de jovens e tal, eu cheguei a meu primeiro exercício de liderança. Né? Então, assim, foi assim, envolvido, participava de tudo. Com esse vozeirão, participei do coral, mas eu tinha que ficar longe do microfone, porque não era bom mesmo. Nem esse dom também não me veio nas artes. Vamos, não dá pra cantar. É que eu não vi amor. Mas a parte da organização, da coordenação surgiu ali. Né? Então, opa, tem aqui algo que eu posso explorar e mais do que isso, gostando, né, dessa posição. Você gostava, né? Desse lugar. Exatamente. Né? Então foi ali que me deu o input de que, alguma coisa vai acontecer nesse sentido. Né? No ambiente profissional e já atuando, demorou um pouco mais para acontecer, né? Comecei minha carreira em bancos grandes, né? E alcancei posição de liderança já tardiamente. O desafio maior veio, né, agora nessa posição do varejo, que aqui, inclusive, durante o processo seletivo, assim, teu desafio você nunca geriu uma equipe com mais de 3 pessoas, 4 pessoas, você vai ter agora 30, 60, 200 pessoas. E aí? Vamos embora, tô preparado. Não, essa foi agora recente? Essa de 6 anos atrás. Sério? Eu não sabia, pra mim você tinha... Não, a minha experiência até então era de gestão de 2 pessoas, estagiário, né? Então, assim, esse era um ponto de, assim, teu desafio, além de montar um negócio, é conseguir fazer a gestão desse volume de pessoas. Toda a equipe de venda das lojas. Falei, vamos embora, estamos preparados para isso. Chocado, sabe? Chocado, assim, não sabia. E aquele preparado assim, eu vou dar conta, mas eu preciso me preparar, né? Então, quando assim, quer faz, né, cara? E tinha que ser. Acho que assim, era o que movia, né? Eu acho que o desafio é que me deu o apetite de fazer acontecer, assim, de aprender, de ouvir. Né? Então, assim, procuro fazer uma gestão muito próxima, né, da equipe, muito acessível, sempre, o tempo todo, deixando disponível. Mas por quê? Aprendendo diariamente e com essas pessoas o tempo todo. Né? Mas não é que você recebeu a notícia, vambora. Como, aí na própria linha da pergunta, se preparou, falou assim, ok, mas eu tenho que... Putz, eu preciso chegar de um... Foi? E aí, o que você buscou para poder minimamente... Nesse períodozinho, porque aquele períodozinho de assim... Tá, nesses meus 5 dias que eu tenho, o que eu vou tentar aprender... Pra poder minimamente chegar um pouco mais... Como é que você cai lá, né? Um pouco mais preparado. A proposta aqui é essa, né? É a hora de a gente contar aquilo que não aparece. Né, cara? Essa é a ideia. O frio na barriga que ninguém vê. Que ninguém enxerga. Só que, cara, a gente não podia naquele momento, né, falar, não, vou recuar por causa disso, porque era um ponto que eu queria desenvolver. Eu acreditava ter habilidade, eu tinha experiências em proporções menores, mas aquilo era importante. Cara, foi uma imersão, sabe, de leitura, de vídeos, Procurou alguém? Exatamente. E aí, assim, eu tive uma BP, né, de RH época, que foi uma parceira... Uma business partner de RH, que foi braço direito e esquerdo nessa hora.
Então, assim, com humildade e falar assim, me ajuda aqui, porque esse é um ponto que eu preciso do teu lado. Vamos junto. E então, em algum papo que eu fiz esses dias, a gente estava falando na vida a gente precisa dos aliados. E essa foi uma pessoa que eu agradeço, Débora, né? Inclusive foi minha parceira nesse período. Boa. Foi super importante porque ela sentou e falou, a gente faz assim, vamos lá, sabe? Tirava dúvidas. E outra, vamos pro teste, né? Assim, vamos fazer na prática, vendo o que acontece. Maneiro. Boa, mas antes do Márcio responder, Débora, eu tenho a certeza que você está assistindo agora e você ia responder a mesma coisa que eu respondi, vou responder agora aqui. Parabéns para você também. Por quê? Porque qual um dos grandes desafios de profissionais como executivo? Mostrar suas vulnerabilidades. Porque na hora que você mostra a vulnerabilidade, você consegue ver alguém que consegue te ajudar. Então, se a pessoa fala assim, não, cara, eu não posso mostrar que eu tenho essa dificuldade, você não vai evoluir. Não faço assim, cara, não adianta, você não consegue ser perfeito. Só que quando você sabe qual é a sua vulnerabilidade, você vai pegar um cara da equipe e vai botar um que te complemente, não vai botar um igual, e vai buscar parceiro. Sim. Com certeza a Débora só conseguiu te ajudar porque você abriu lá o espaço para ela. E acho que isso é importante para profissionais em todos os níveis. Não necessariamente só o cara que tá começando. Tira um pouco do medo, né? Tira um pouco do medo, a gente aprende o tempo todo. Perfeito. O tempo todo. Foi o tempo do super-herói, assim, né? Mas acho que nem cabe. Nunca teve super-herói. Muito bom. Super-herói na vida real morre. Isso daí foi uma mentira que contaram pra gente. Morre. E aí, como é que foi lá nesses... vou assumir tudo, vou assumir uma boa galera. Eu não assumi tudo. Frio na barriga. No meu caso, não teve essa... De repente, assim, eu fui aprendendo, sempre tendo meu tio, principalmente, seu Manuel, como exemplo, né? E começava com equipes pequenas, depois ia para o corporativo, depois voltava para outra equipe. Então, essa questão de volume de pessoas para liderar, isso foi acontecendo dependendo do setor onde eu estava. Quando eu estava na frente da loja, é um volume muito maior de operador de caixas. No depósito, era um volume menor. Mas foi planejado, não entendi. Foi planejado mesmo lá? Não foi planejado. Foi... Estourava uma bomba, manda mais. Não, pensei que era planejado. Começa por aqui, ia falar super bacana. Tinha essa questão de aprender tudo dentro do supermercado. Sim. Não, isso tinha. O planejamento era isso. Aí depois você acabava liderando, depois que você conhecia aquele ambiente, conhecia as operações. Não, eu pensei que era planejado, pensei que era quando você falou do seu tio, que era assim, quando o Márcio liderar, vamos liderar primeiro aqui esse pedaço aqui que é menor, vamos começar aqui. Não foi isso. Não foi isso. Tá. Tanto que uma vez, assim, do nada, eu nunca atuei no Recursos Humanos, aí um dia falou, toma a chave do Recursos Humanos, a partir de agora é com você. Nossa. Tudo a ver com tudo que você tinha feito. E esse você não tinha trabalhado ainda. Agora que eu tinha trabalhado. Eu fazia administração, então aí me apoiei na parte teórica e usei meus tios como exemplo e fui me adaptando. Mas foi acontecendo, não foi uma coisa planejada. RH não sabia, isso aí é novidade. Mas... Já fiz RH, já fiz folha de pagamento, já fiz contabilidade também. Contrato, né? Contrato vamos aproveitando que você está falando pagar, quantos a receber. Então, aproveitando que você teve essa experiência, queria que vocês contassem 2 exemplos seguintes, do que deu errado. Assim, uma situação que vocês fizeram, um exemplo de assim, cara, aqui deu errado e óbvio que aprendeu com isso para não, enfim, para evoluir, para melhorar. O que deu um exemplo assim? Nossa, isso aqui deu errado. E aí, óbvio que serviu de aprendizado, né? Enfim, tem um exemplo que... tem vários. Normalmente tem vários mesmo. Tem tempo, porque uns a gente tem vergonha de contar, né? Mas em termos comportamentais, assim, estourava muito fácil, tanto com par, quanto com superior, quanto... com comandado também, então isso fui melhorando, fui aprendendo com isso, que não levava... Talvez isso é um lado bom de uma empresa familiar, é mais tolerante com seus erros, né? E ao mesmo tempo te cobra muito, então tem os dois lados, mas essa questão de comportamento com as pessoas, você foi melhorando ao longo do tempo. Como negócio tem várias coisas, eu dei exemplos que deu certo, mas também tem várias coisas em termos de inovação que deram super errados, né? A gente, há muito tempo atrás, que hoje vem falando, essa questão sensorial, a gente abriu um supermercado com ar-condicionado que espalhava cheiros na loja conforme o setor. Isso estou falando lá de 1999. Uau, né? Uau. Então na padaria tem o cheiro do pão, no açougue não tinha cheiro da carne, muito pelo contrário, para neutralizar o cheiro da carne, mas o setor da perfumaria tinha cheiro de perfume e assim por diante.
achando que aquilo ia ter uma melhor experiência no varejo. Não, foi legal, tal, muita manutenção, muito investimento, mas pouco retorno. Então tem coisas que também dão errado. Que dão... Né? Então dei aqui um exemplo de comportamento na parte pessoal e também na parte de negócio. Nem tudo são flores, né? Sim, boa. Eu até brinco que Deus não dá tudo para uma pessoa só. Esse negócio super-herói não existe. Mas aí, Márcio, diga não ao super-herói, fala direto da empresa. Esse exemplo é um exemplo legal. Que assim, aí tem um tema comportamental, que enfim, evoluiu. Mas o que depois, esse tipo de coisa que não deu certo desse projeto, que quando você fala na teoria parece uma coisa bacana, mas não teve resultado, o que você teve de aprendizado? Você falou assim, o que você acha que assim, onde você errou, por que não deu certo nesse projeto? O que talvez, você acha que faltou de repente algum outro estudante para que falasse assim, cara, não vamos nem implementar que não daria certo? O que teve de aprendizado? Porque esse é um tema porque conceitualmente poderia dar algum tipo de resultado, quando, assim, sem nenhum tipo de análise, mas com certeza deve ter tido, vocês depois fizeram uma reflexão, falando assim, putz, acho que a gente faltou algo, teve algum aprendizado que você teve em cima de como, seja você como líder do projeto ou como equipe, alguma coisa que saiu de aprendizado, por exemplo, desse como negócio? Então, assim, nem tô dizendo se foi bom ou se foi ruim, né? Porque acho que foi na época errada, no lugar errado e tal. O ambiente era muito grande, é uma loja muito grande, então não tinha talvez o impacto necessário para fazer se pagar, mas de aprendizado é tipo assim, antes de começar a fazer, tudo bem fazer um business plan, talvez você erre em algumas premissas, mas tentar ver se aquilo vai ficar de pé. Podia ter feito só da padaria, né? Ali talvez, né? Ver se começar com o piloto, comprar mais pão ali por conta do cheirinho. Talvez começar menor, não na loja toda, e quanto mais precisa vender para pagar aquele investimento. Boa. Na época mais jovem não tinha esse hábito, então hoje eu recomendo fazer essa análise sempre o que o Guilherme falou, faz pequeno, testa. Deu errado, mas assim, volta. Parabéns, né? Porque testar isso em 1999, experiência sensorial. Mas é um conceito de inovação que já trouxe o pagamento. Não, mas o que eu acho legal, quando ele diz que a família deixava ele experimentar, tá aí, cara. Acho que é isso. Então, ele também tinha um tesão em poder realizar. Se desse certo, deu errado, ok, não tem tapinha nas costas, mas se desse certo também, puxa, consegui entregar um projeto. Mas tem essa questão. Já tinha um DNA de inovação, né? Exato. E isso que eu falo, inovação é isso, né, cara? Você tem que testar. Você tem que tentar um novo, assim, acho que é um pouco disso. É lógico que os aprendizados são dessa forma, né? Você sai com começar pequeno, testa pequeno e cresce, mas até aquilo acontecer de fato, você vivenciar aquilo. E quando dá certo o pequeno, fala, poderia ter começado maior já, né? Então tem um pouco disso, né? Aquela história, se a grama do vizinho é mais verde, apontar os erros dos outros é mais fácil. Agora, a coragem de testar, experimentar isso, né? Tem que ser valorizado. Assim. E, vai ter teste. Acerta, erra, né? Isso tem que acontecer. É fácil falar testar pequeno, mas também não é tão simples testar pequeno. Você tem que controlar, você tem que controlar as ansiedades também. Você não sabe, talvez dê certo um pequeno, mas em grande escala não dê. Você tem que olhar a escalabilidade daquilo que você está fazendo. Às vezes você pode ter tido uma ideia maravilhosa, mas não é escalável. Que não é escalável, então perfeito. Escala mais no custo do que no resultado. Então, mas enquanto o BP... Você errou, volta atrás. Assim, qualquer coisa, a opinião é faro, né? Então acho que dos erros a gente tem que sair com aprendizado disso, né? A experiência e o cabelo branco nos traz isso, assim, né? Todos temos bastante aqui. Exato. E aí, o seu erro? Conta aí. Algum poucos cabelos. Eu acho que você tá pintando. Cortou. Você entendeu que o Márcio teve umas brigas lá, ele não contou os santos, mas teve uns quebra-pau lá dentro. Deu pra ver lá o aprendizado dele, né? Foi uns quebra-pau lá dentro. E aí, o que você teve de erro assim? Falou, putz, isso aqui... tem um exemplo que aconteceu aqui, mas eu não vou falar antes só pra poder não mudar, mas depois eu vou dar um exemplo de uma situação de erro que um executivo falou. Eu fiquei pensando assim, em uma situação específica e tem algumas, né? Assim, o ponto é que eu nunca tive receio do voltar atrás. Então, como eu contei aqui, eu entrei numa faculdade, e vai embora. Entrei numa faculdade que, não era minha praia, vou insistir até o fim, não, tá na hora de parar. Isso aconteceu com algumas trocas de emprego, de empresas que eu fui com uma promessa e com a crença de que aquilo ia ser nova realidade, novo mundo. Isso não aconteceu também. Então parar, olhar para isso, assim, e foram alguns movimentos, cara. Eu trabalhei numa distribuidora de bebidas, dirigindo uma Kombi vermelha,
Assim, porra, na periferia, visitando bares e naquela rotina insana. Caralho, não sei fazer isso, não é pra mim. Assim. Então, parar no momento. Visitar ou não sabe dirigir a Kombi? Eu queria beber o que tava ali dentro. Eu beber o que tava ali dentro, né? Tudo isso acontece, inclusive, né? Dirigir a Kombi é um exercício, né? Convenhamos. Mas assim, parar e falar. Dirigir Kombi Pô, não era simples, não. Academia. Então, assim, eu prezo muito por esse lado, assim, do testar, errar rápido, corrigir rápido. Perfeito. Nesse sentido. Boa. E só um recado que eu gosto de dar pros líderes. Tem muito blá 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 de é legal errar. Porra, vamos lá. Errar erros evitáveis. Porque, assim, uma coisa é inovar e errar. Outra coisa é errar erros evitáveis. E segundo, cuidado com que líderes falam e a punição é severa. Não, pode errar, mas a punição é severa, o cara vai querer errar. Então tem uns discursos aí... Sem romantizar. Tem uns discursos que é legal, mas errar pra inovar, não é errar erros evitáveis. E outra, não, tem que errar, tem que testar, mas se o cara errar, o cara manda embora. Se errar, o cara um hábito que eu coloquei, eu acho que isso é importante, assim, sempre após uma grande ação, uma implantação, a gente fazer um ponto de situação de erros e acertos. E eu documento isso, assim, até porque num outro momento, então, Márcio fez em 99 uma experiência sensorial. Isso caramba, talvez não fosse o momento certo, o local, mas, cara, isso pode voltar à tona agora. Voltar à tona agora. Agora, vou resgatar lá atrás e olhar quais foram os pontos, né? Inclusive insumo para tomar de decisão. Isso, mas também tem a questão da tecnologia, ela evoluiu, hoje ela está em outro preço, outro patamar. Outra escalabilidade, por exemplo, a questão do cartão mesmo. Lá atrás o chip era $10, hoje o chip é muito mais barato, entendeu? Então, verdade. Mas eu acho super importante, acho que essa questão do testar novamente, a gente vai ficando velho de guerra, né, com as situações, e a gente acaba tendo muita clareza de tudo. Isso vai dar errado, não, porque eu já testei. Não, porque isso aqui é aquilo. Eu acho que é ali que começa o fracasso de um líder também. Clareza demais. Não, isso não dá certo, isso não vai. Porque aconteceu. Eu acho que em alguns momentos a gente tem que fazer uma matrizinha simples ali, por que não testar de novo aquele negócio, né? É porque deu errado lá atrás, 99, que não pode dar certo agora, ou porque eu já tive naquela área 200 anos atrás e sei como é que funciona, porque o mercado, de uma maneira geral, cara, assim, ele vai mudar, não tem jeito. Então a gente tem que estar o tempo todo, como o próprio chip, $10 hoje é centavos. Perfeito. E aí, vou ficar lá, não vou colocar chip no cartão? Então a gente tem que sair um pouquinho da clareza. Ótimo. E dar o espaço para quem quer testar aquilo novamente, né? Eu acho que a tua experiência tem que ser insumo para repensar aquilo lá, mas não é o fator predominante, até porque pode ser que o teste em 99 quase não tem mais aprendizado, né? Mudou tanta coisa. Verdade, bom ponto. Aí antes do Guilherme fazer uma pergunta agora, o que eu dar um exemplo aqui que aconteceu com o Fernando, abraço Fernando, que é CEO da rede Selfit de academias, e que assim, o que era importante? Os pontos que vocês colocaram é saber que eu errei para poder mudar. Um exemplo que ele deu aqui, eu já errei várias vezes, um exemplo que ele deu aqui, vou dar um exemplo extremo de liderança, que assim, hoje é um cara super grande executivo, investidor, um cara sensacional. E aqui ao vivo gravado, quem já assistiu aí, já assistiu o episódio na quarta temporada, ele, calma aí, não, tem vários erros, mas eu quero lembrar de um. Charlene, teve um dia que eu teve uma reunião e tava várias pessoas na frente e eu peguei e tratei, enfim, fui rude, achei que tinha feito alguma coisa, me desculpe aqui, eu tô gravando, vai ficar pra sempre aqui porque errei, enfim, ok, mesmo seja depois. Então assim, aquela coisa, o que precisava disso? Não precisava zero. O cara assim, já tá em outro mundo, tá em outro lugar. Então eu tô dando um extremo porque assim, você entender que errar também faz parte da sua evolução. Então a gente gosta de falar de erro porque isso faz parte da sua... faz parte da sua evolução que, cara, errei. Independente do momento que você reconheça isso, você vai... Na hora que você entende isso, ou pode externalizar, você entende que, não vai acontecer de novo porque você vai aprender. Porque tem muita gente que erra e vai começar a achar, não... A culpa não foi minha, a culpa é quem fez aquele projeto. Não, a culpa não... E aí você como líder, cara, você é líder da equipe, não vai ficar delegando para os outros também os problemas que faz parte da equipe. Começa, não erra e caça. Então, mais uma vez para quem está assistindo, exemplos de líderes que falam assim, cara, tô aqui, em nenhum momento eles falaram que o erro foi dos outros, cara, tá bom, eu tava lá, errei, pode ser um momento, mas eu consegui evoluir. Então acho que isso é importante também, independente da posição, você também, na hora que você assume
O erro, eu falava isso numa equipe lá na época de tecnologia, quando a gente estudava lá. Não, casse para que o erro seja nosso. Porque se for erro for nosso, dá pra arrumar, né? Exato. Não, mas não é. Não, vê de alguma forma que o problema foi nosso. E isso a gente como pessoa também. Se a gente consegue ver que... É muito fácil hoje as pessoas falam assim, não, a culpa é da empresa que não dá treinamento. A culpa é da empresa que não me dá isso. A culpa é de não sei o que não tá aqui. Cara, olha a quantidade de treinamento disponível hoje. Quantidade de informação disponível. Então, acho que por isso que é super bacana sempre ver de erro, porque a atitude está muito mais em vocês do que no terceiro, né? Mas manda mais uma aí pra ele. Ixi, olha como é que estão os tempos. A gente tá falando aqui no voo, né? Já passamos de 1 hora aqui, ó. Vamos... Foi rápido. Uma curiosidade aqui, né? Acho que a gente já falou bastante de, vamos lá, passado, um pouquinho do meio tempo. E pro futuro? O que vocês querem, assim... como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Aonde está... Vocês se imaginam estar aonde? E fazendo o quê? Essa boa pergunta do Guilherme, que assim, normalmente a gente acha que o executivo tá bem lá, então tá bem pra se aposentar, tá tranquilo, mas muito pelo contrário, né? E aí? Como é que é o próximo passo? Porque o pessoal fala, e chegou lá? Chegou lá, não. E aí? Boa pergunta. O que vocês pensam e o que motivou eles a pensarem nisso, né? Dar mais um... E deu um panorama, 10 anos, hein? Boa. A décadazinha. Vai, Marcelo. Pô, não é combinado, pegou a gente de surpresa. Boa. Sem preparo, né? E ó, eu falei qual é o sonho da equipe. Vamos enrolar aqui, vamos enrolar. Não, é o sonho, qual vai ser qual a mudança que vocês imaginam nesse mundo? E aí? Cara, é difícil, mas eu imagino, assim, continuar crescendo a empresa, trazendo prosperidade a todos os stakeholders, ao cliente, aos funcionários. Mas você como pessoa física, o Márcio. Como pessoa física. Márcio, quero virar agora o investidor anjo da... Avô. Boa. 10 anos, olha, 10 anos. Isso vai ficar gravado. 10 anos pra poder. Tem 10 anos. Boa. Não, mas daqui a 10 anos... Você pensa em virar investidor, em virar conselheiro, virar alguma outra coisa? E pensa assim, você na tua vida, assim, avô é legal na tua vida profissional. Eu ter parado, não. Eu vou estar continuando trabalhando, cuidando da minha família, do entorno, assim. Mas na empresa ainda, você imagina ainda... Você imagina no avó ainda daqui a 10 anos. Imagino, sim. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas sim, não vejo assim uma mudança radical. Você falou para falar de mim, agora falou da empresa, né? Não, você na empresa. Não, é você na empresa bem, né? Que eu falei. Não é da empresa. É você imagina ainda na empresa ou imagina já... Deixa eu fazer alguma coisa paralela, um plano B paralelo, profissionalmente falando. Eu já tentei um plano B nesse meio do caminho, não deu muito certo, voltei atrás... E não parei para pensar novamente em um plano B, não. Teria que ter um tempo, teria que me preparar para essa pergunta. Não, mas eu acho que... Mas isso é legal, ok. Tudo bem, isso que eu falo agora, tudo bem, ele tá bem. Acho que essa questão, né? Ele tá bem no carro que tá, alcançou. Não, e hoje em dia, cara, você disso, falar num horizonte de prazo de 10 anos é uma eternidade, né, cara? Assim, ó, quando eu volto 5 ou 6 anos no tempo, tanta coisa aconteceu na minha vida, assim, né? Exatamente, meu patamar profissional, pessoal, mudou, né? Então, na pessoa física, falar de 10 anos, são os filhos. Assim. Então, assim, putz, cara, qual que é o seu sonho? Meu sonho é acompanhar os dois, assim, né? Tá no dia a dia, ver a realização desses dois. Tá, mas e o seu sonho pessoal? Daqui a 5 anos, vamos reduzir pra 5. Vamos reduzir pra 5, 2 anos. Assim. Mas eu acho que assim, ó, e pegando um pouco desse gancho, eu sou muito realizado profissionalmente. Né? Eu acho que eu alcancei posições, uma posição hoje que nem sei se 5 anos atrás eu acertaria nessa resposta. Olha que legal. Né? Assim, vamos deixando as coisas acontecerem conforme o andar, assim, e buscando sempre, né, curiosidade, coisa nova. Eu gosto desse ambiente. Eu sou, assim, eu quero, né, entrar mais no mundo das startups, esse negócio do investidor anjo, porque acho que está no meio de onde se discute, né? Falar muito da questão de impacto social. Acho que essa é uma frente que quando a gente chega nesse patamar, a gente tem que devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente, né, conquistou. Então, assim, mas por que você não faz hoje? Cara, é uma loucura. Assim, ó, mas eu dou. Não, é pouco. Acho que dá para fazer muito mais. Aí tem que equilibrar tempo e tal. Então, eu não tenho dúvida que em algum momento nesta linha do tempo, eu vou encaixar mais ações nesse sentido. Né? Pô, tô num lugar aqui fantástico, inclusive, né, sobre essa pauta, mas é uma pauta que me chama muita atenção. Boa. Então acho que a gente eu vou priorizar para que a partir daqui 5 anos consiga
atuar ativamente em muitas coisas, né? Eu acho que assim, a gente tem aquela sprint final ali de todo executivo, né? A gente sabe que tem um estudo que fala, inclusive, que a sprint do capital, né? Tipo, remuneração é de 33 aos 55 anos, se eu não me engano, que é quando provavelmente você não vai ter mais... Você não tá naquela sprint de conhecimento ou não tá naquela sprint de poder, né? Que conquistar algo, conquistar uma liderança e tal. Você já pelo menos se descobriu. Então, quando você chega com 33 anos descobrindo qual é o seu melhor papel, perfeito, você consegue executar essa sprint com maestria. Tem gente que consegue descobrir com 40, 45, 60, como a Walt Disney lá que fez a Disney com 56 anos. Mas acho que o grande mote, eu acho que é estar onde você realmente entrega um resultado, onde você tá feliz, você soma, você consegue. Por isso que eu falei, mas tudo bem. Quer mais? Não. Várias pessoas que eu converso, às vezes estão em cargos que entregam um impacto bacana no cargo, é um puto executivo, tá feliz da vida com aquilo. E aquilo ali ele pode ficar naquele status 10 anos, porque ele não quer dizer que ele tá ali há 10 anos, que ele não tá inovando, que ele não tá crescendo, que ele não tá entregando o número dele, né? Perfeito. Tá feliz, né? Perfeito. Não, e tem um ponto, assim, eu sempre gosto. Uma vez eu ouvi isso de um executivo e eu gosto sempre de falar que assim. Duas coisas. Primeiro, as pessoas que mais se motivam não são aquelas que buscam motivo para se motivar, que menos se desmotivam. Se você não tem tempo para se desmotivar, cara, tu vai embora. Se você ficar, não, deixa agora fazer alguma coisa para ficar mais motivado, você fica soluço. Mas ele falava uma vez eles saíram, eram grandes executivos da Oi. Eu falei, mas como é que você saiu, cara? Você aqui é fera. Ele falou, não, tem 3 coisas para mim que eu trato. Um tripé. Dinheiro. Não tem problema de falar de dinheiro. Hoje em dia tem muita gente que tem problema de falar de dinheiro. Dinheiro. Reconhecimento e desenvolvimento. Tem que ser 3-0. Na pior das hipóteses, 2-1. Se estiver negativo, eu preciso fazer alguma mudança. E ouvindo vocês falando, era importante falar o seguinte. Cara, vou pegar o exemplo do Márcio. Tem uma liberdade para continuar evoluindo. Então tem um reconhecimento e tem um desenvolvimento, porque como você consegue ainda estar inovando, buscando, então você ainda está com esse gás de eu consigo crescer, eu consigo expandir, eu consigo financeiro. Então normalmente essas mudanças, por exemplo, eu quando tomei minha decisão, eu falei, cara, minha conta é negativa, tá na hora de eu fazer algumas mudanças. E aí você pode mudar, não, fazer uma certificação de conselheiro, você pode ajudar de outras formas. E aí o Rafa falou bem, o que vocês falaram aqui estava resumindo muito isso. Eu tenho que ser humilde para evoluir, mas também eu tenho que ser generoso para compartilhar na hora que você conseguiu chegar lá em cima e compartilhar. Então isso também faz muita diferença. Então, desenvolver, né? Então aqui a gente está falando sobre isso e é legal quando também não tem uma resposta pronta, porque significa que pelo menos, não sei se vocês usam essa mesma racional, mas se for contar esse racional, você financeiramente, ok? Você está aprendendo, se desenvolvendo, está sendo reconhecido, ou minimamente 2-1. Talvez no momento eu não estou buscando uma coisa mais para frente. E pode ser que inverta a ordem, talvez não seja mais dinheiro, seja desenvolvimento, seja reconhecimento. Então, porque tem pessoas, e foi legal, tô falando que tem pessoas que falam assim, eu sempre gostei muito de planejar, então assim, quem vai ser o Wellington daqui a 2 anos, quem vai ser o Wellington daqui a 5 anos, conforme você vai subir no nível, os anos no início era 1 ano, né? Você vai aumentando isso. Mas a resposta daqui vocês sabem quem você daqui a 2, 5 anos? Sim. Vou estar hoje onde eu estou, trazendo inovação e continuando. Também é uma evolução, né? Então, acho que isso foi bacana, porque eu estou tentando resgatar aqui todas as temporadas, porque assim, teve gente que queria conselheiro mudar, e eu todo não mundo quer mudar. Não, que já estava pensando em alguma coisa, né? E foi legal que acho que é a primeira vez que a gente fala assim de... Não, cara, nesse período aqui eu acho que tem muita coisa para entregar aqui ainda. A minha evolução nesse período tem muita coisa aqui. Você sabe, eu acho que eu bacana. Eu revisitei esses dias. Eu peguei uma planilha que eu tinha de planejamento financeiro pessoal, assim. Nossa, já peguei uma dessa aí. É uma aula pegar. Vou pegar essa planilha aí, compartilhar essa planilha também. E foi um barato essa vivência, assim, passar por aquilo. Porque assim, eu gosto da história do planejamento. Mas eu não estou preso a ele, né? E aí eu fui ao longo do caminho, muitas coisas vão acertando, corrigindo e tal. E eu olhei aquilo e falei, cara, tô bem, né? Tô melhor do que estava ali no papel, tô bem, tô satisfeito hoje. Vi um monte de zerinho no final lá do zerinho de bem diferente, não, bem diferente, né? No extrato, né? Mas assim, e principalmente isso, quantas coisas estão acontecendo muito recente, muito rápidas, né? Na nossa vida, assim, né? No cotidiano. E isso que é importante. Então, corrigir a rota
é um negócio, acho que super possível, né? Acho que tem caminho, tem muita Acho que é coisa sempre pra fazer. necessário. Você nunca vai estar numa... Ainda mais esse desafio que você vê. Ele foi cheio de... entre o mapa e terreno, fique no terreno. Porque só se olhar mapa, não vai adiantar. Agora, uma coisa legal que eu queria saber, Fih, a gente indo aí pra nossas... A gente vai olhando assim, cara, a gente já tá abrindo, o que é vinho, chope aqui, e ir embora a noite toda, né? Mas uma coisa que é super legal, e assim, eu gosto de falar muito quem... só conhece o Brasil quem sai das capitais. Você conhece quem é o Brasil de verdade, quando você sai das capitais. E você vê um monte de gente, tem muita gente querendo evoluir, muita gente querendo crescer, mas esbarra algumas pessoas também falando de, mas... putz, cara, com quem você... não tem com ninguém com quem trocar, não tem com ninguém com quem aprender, porque as pessoas acabam confundindo o estudo, formação com aprendizado. Você pode aprender com o porteiro do seu prédio. Quem são as pessoas que, quando vocês mais inspiraram vocês, ou quando vocês precisam buscar alguma inspiração, que você fala assim, eu vou perguntar a essa pessoa, eu vou buscar, ou pessoas que mais inspiraram vocês, como é que vocês buscam, né? Ou quem vocês buscaram em momentos importantes da vida de vocês, onde vocês tiveram essas inspirações, né? Porque eu acho que, mais uma vez, a gente fala aqui que a pessoa precisa se desenvolver, precisa evoluir, mas também você não precisa fazer tudo sozinho. Você já deu exemplo, você não precisa fazer isso sozinho, você pode ter outras pessoas que te inspirem. Quem foram as pessoas que inspiraram? Ou quando vocês precisam de alguma, que inspiraram, ou quando vocês precisam de buscar alguma inspiração, algum compartilhar algo, vocês buscam? Para mim isso é fácil. Para mim, quem me inspirou foi meus pais e meus tios, que me inspiraram na minha carreira, tanto profissional quanto pessoal. Fora da família, a minha inspiração foi com Oscar Schmidt. Você conhece Oscar Schmidt? Há seu tempo? Pela determinação, pela questão de dedicação, o foco que ele tinha no treinamento. Então eu sempre admirei ele nesse sentido. No mundo profissional, nosso grande ícone foi o Abílio Diniz, que recentemente, infelizmente, faleceu, mas ele sempre mostrou pra gente que é possível, sim, o Brasil é possível, né? Na verdade, essa comparação com o resto do mundo, para mim, é esdrúxula, porque só desvaloriza o que a gente tem e não valoriza... Sem dúvida. Né? E quando você fala assim, que para conhecer o Brasil tem que sair das capitais, eu até trago menos, assim, sair do centro mesmo. Sim. O próprio São Paulo, se você for para a periferia, é um Brasil que você não conhece. É isso, perfeito. Às vezes levo pessoas... Hoje mesmo eu escutei um negócio assim no elevador que fiquei até abismado, mas nem comentei, mas é que não conhece a cidade onde mora. Só isso. E era ir ali, andar 40 minutos de carro, não é tão distante. Então, isso é um pouquinho até menor. A gente às vezes vive numa bolha aqui no centro de São Paulo, nas áreas mais nobres, mas propriamente São Paulo, grande São Paulo, perfeito, é outra realidade. Perfeito. Agora, quando fala da inspiração, hoje ainda, quando você precisa tomar alguma decisão, alguma coisa que você tem dúvida, você busca dar a seus pais, seus tios, você busca quem? Quando você precisa tomar uma decisão... Putz, cara, quero trocar uma ideia com alguém. Dona Rosa. Não. Hoje eu com os meus pares que trabalham comigo também há muito tempo, com profissionais do mercado, a gente troca figurinha, quando a gente tem alguma dúvida sobre alguma coisa, a gente sempre troca. No fundo, não somos, né, não tem ali não tem ali um guru, não. Dependendo do que for, você busca pessoas diferentes. Dependente do assunto, sim. Né? Aliás, é um ecossistema que troca bastante. É bem fluido esse ecossistema. Eu acredito mais nessa questão do ecossistema. De você quando eu trocar... assumi essa operação varejo, e diante daquele desafio do, você toca isso bem, você vai tranquilo. O primeiro varejo que eu fui visitar e trocar ideia foi esse aqui. Eu estive lá com o Márcio, no Davó, né? E falei assim, vamos entender como é que funciona, né? E isso foi uma dinâmica interessante, porque eu vim da cultura de bancos. E banco é aquela coisa, cara, tira essa cor azul da apresentação que você trabalha no vermelho, né? Ninguém fala do outro. Quando eu vim pro varejo, é o contrário, né? E eu aprendi a falar com as pessoas. Eu falo, tem que fazer benchmark, tem que trocar, e o varejo é muito mais receptivo a isso, né? E foi enriquecedor isso, porque eu tive, cara, me surpreendeu a receptividade. Então, o Márcio e a equipe lá receberam super bem, mostraram toda a operação, tá? Então, é importante e a gente mantém essa troca, né? Até hoje. E para a empresa também, isso é super bacana, né? Só para lembrar, é Davó Supermercado. Davó Supermercado. E o Grupo Pereira. Isso. Bacana. Não, e fala a tua inspiração. Já ia assim, calma aí. Cara, Freud. Ou a pessoa da hotelaria, que alguém que alguma viagem da hotelaria.
Bom, acho assim, inspiração e modelo, para mim, meu pai foi uma figura que nunca, com as palavras, ele não era um perfil sábio, mas no exemplo, sabe? Aquele jeito, no que ele demonstrava. E é curioso, porque quando eu trabalhei com ele, tinha muita dificuldade, né? A coisa do dia a dia, de misturar o trabalho com a casa, então. Mas, pô, a gente vai ficando com mais tempo, mais maturidade, vai entendendo que tudo aquilo tinha, né? Uma lição, alguma coisa. Então, é uma figura que é super importante nisso. E ao longo do tempo, cara, e na carreira você vai criando, né, algumas referências. Eu tenho muito zelo, muito cuidado com a questão do ídolo, assim, né, de idolatrar, porque, poxa, algumas decepções também são uma pessoa, né? Não existe super-herói, não existe super-herói, então equilibrar isso. E hoje eu tenho uma figura no meu dia a dia, né, minha gestora direta, que é uma figura excelente. Então bacana. É quem eu consulto, né, numa hora, numa necessidade, a pessoa que tem essa abertura, essa flexibilidade, né? Inês, Márcio conhece, tá? Uma figura ótima. Sensacional, né? Que é a tua gestora atual. Abraço, Inês. Exatamente, um abraço, Inês. Isso é legal, é quando você tem a inspiração ou quem pode contar com quem é o teu líder. Melhor ainda. Melhor ainda. Que, falamos isso agora há pouco, né? Cara, você tá com a pessoa que lidera, que você tem, que te passa, que te ensina. Isso grandes líderes. Isso é muito confortável para saber que você pode contar. Por outro lado, assim, você tem que ter todo mundo, porque a tua referência ali, sim, né? Então, sim. É muito legal essa dinâmica. Então, ter nessa pessoa é um ambiente muito sensacional, bom. Sensacional. Muito bom. Indo agora, então, para os finalmente. Não, faz mais uma que eu faço aquela pergunta final. Faz mais uma. Rapaz, não pensei. Fiquei sem agora, hein? Ficou sem? Fiquei sem. Então, vou fazer uma pergunta bacana. Pensa uma aqui, vai pensando. Então, vou fazer aqui umas perguntas para a gente ir para os encerramentos, que é o seguinte. Primeiro, dois grandes executivos que com certeza estão assistindo aqui, as pessoas que tu conhece, as pessoas que são admiradas. E aí, quando a gente fala de liderança, é importante que não são só seus líderes diretos. Você impacta toda a cadeia, quem são os outros funcionários que não estão direto. Todo mundo vê quem está ali, que de alguma forma você acaba impactando. Eu lembro assim, eu tinha 20 mil pessoas, mas eu não estou no dia a dia, não, cara. Mas você está aqui na posição, de repente uma informação, alguma orientação, você vai num site, você não vai no outro. Aí, enfim, não tem qualquer coisa, né? Mas são pessoas normais. São pessoas que vivem dentro das suas disponibilidades. E aí, para conectar ainda mais com essas pessoas, para entenderem que existem vida também no mundo executivo, quem é o Rafa e quem é o Márcio fora do momento corporativo? Quando eu falo momento, eu não falo horário, porque horário não dentro do... mistura, né? Fora do momento corporativo. O que vocês gostam de fazer? O que vocês têm de hobby? O que vocês têm de habilidades especiais, habilidades outras que algumas pessoas não conhecem? Quem é o Rafa e quem é o Márcio fora do momento corporativo? Cara, essa é uma que eu vou responder aqui. Vai você. Eu gosto de muitos assuntos, né, ao mesmo tempo. Então, eu vou me envolvendo com algumas temáticas diferentes. Então, eu já tive uma marcenaria robista na garagem de casa. Que demais. Sabe? Então, amigo meu também tá como agora, Robin, assim... E eu lembro que, indiscutível pra ele. Quando eu fui fazer um curso nessas labs, né? Alguém falou, mas você tá doido? Você vai trocar isso por marcenaria? Eu falei, não, cara, eu só quero desestressar, assim. E aí é um barato, porque você vai fazer um curso que não é profissionalizante, né? Uhum. Mas a ideia é de que, a madeira é arte, você trabalhar com madeira, é algo vivo, ela se transforma. Uhum. A madeira que hoje é uma mesa, amanhã pode se tornar alguma coisa. Então, isso é uma terapia. Sabe, é um negócio, né? Então, gosto de marcenaria. Ano passado eu fui fazer um curso. Mas você faz isso. Isso é uma cachaça. Você faz isso pra... Tem 3 amigos que são com esse mesmo hobby e só vão evoluindo de equipamento, evoluindo de entrega. Não é pra vender, não é pra fazer. Não, só hobby e. Presentear os amigos, né? Não ganhei nada. É só pra amigo, viu? Presentear amigos. Vocês ganharam alguma coisa? Não. Nada. Ano passado eu fiz um de fermentação natural. Um curso de fermentação de novo. É meu passatempo, assim. Vamos fazer panificação com fermentação. E as pessoas perguntam, mas de novo, né? O que você quer com isso? Tá? Só porque a família tinha padaria? Não, tem nada a ver. Eu quero um passatempo. Eu gosto acho que essas artes, né? Assim, essas coisas manuais, coisas que tem manuais, mano. Eu gosto, faço muito bem. Muito bem, mas de dedicação, não de arte. Essa é a pergunta. Faz muito bem. Também alguém vai comer lá pão. Também não comi nenhum pão. E cara, assim, meu tempo é meus filhos, né? Eu acho que eu quero aproveitar muito cada fase deles, estar junto, né? Eu acho que isso eu dedico bastante tempo também. Tem quantos filhos? Eu tenho 2, cara. Um menino 14 e uma menina com 9 anos, são as figurinhas assim. Então, eu vou equilibrando esse tempo. 13 e 16 também são figuras. Bem próximo. Não, demais, cara. Cada um no seu momento, né? Cada um numa fase de vida ali que é muito bacana. O marceneiro
Padeiro. Como é que é? Natural? Será cobrado. Porque. Padeiro natural, como é que é? Fermentação natural. Fermentação natural. Não, e quando eu conto, cara. É bem mais complexo, né? Não, e eu já fiz corrida de aventura, montanhismo e corrida de obstáculos. Aí tem gente que fala, para de mim, né? Corrida de obstáculos. Então, você vê, assim, era no videogame. Essa multiplicidade, eu vou me enfiando numas coisas. Fica um tempo pra fazer isso, né? Não, já foi essa fase. Hoje. Não, continua fazendo ou não? Hoje, isso é um ponto, inclusive, a cuidar, assim, a parte de física e tal. Nessa rotina, despriorizei, mas, assim, é super importante e eu gostava. Acho que é um tempo bem legal, cara. O cara me vi correndo. Corrida de obstáculo. Rafa aqui, chocando com algumas coisas. Eu provo, não, porque as pessoas duvidam. Esse é o ponto, cara. Eu não sei que moral que eu construí aí, Marcelo. Não, deve ser interessante, porque é diferente, né? Você vai fazer a corrida, mas fazer os... Atleta olímpico, né? Queria fazer atleta olímpico. Não, e por aí, a gente falou de ídolos, né? Mas de referência. O do esporte, pra mim, acho que isso é fantástico. Como eu trago lideranças do esporte, assim, tenho no Bernardinho e agora no Abel Ferreira, figuras que, Você é palmeirense? Só um pouco. Por acaso. Mas a Abel é referência? Você acha a Abel a referência? Acho não, acredito, assim, porque assim, mas o cara é um chato insuportável na beira do campo. Não, mas aí é outra coisa. Ele tá o tempo todo ali instigando a questão da vitória, eu quero ganhar, é um cara que tem obsessão pelo... E acho que aquilo faz parte do combo dele. O esporte tem muito. Se você separar o tema de paixão, tem muitos bons exemplos, né? Dentro do mundo do esporte, né? Bacana. E aí, quem é o Márcio fora do momento? Voltou a ser um atleta olímpico? Tem alguns vídeos. Tem alguns vídeos. Tem vídeos. A questão do atleta ainda está demorando. Estamos engatinhando para voltar. Ainda não estamos voltando. Mas o Márcio fora é pai, acompanha a evolução dos meus filhos. Tenho 3 filhos. Guilherme 3 pequenos. Guilherme 24, João Pedro 21 e Angelina com 11 anos. E cada um tem uma característica, eu procuro acompanhar enquanto eu puder acompanhar, enquanto eles quiserem que eu acompanhe. Tem isso também, né? Então a gente acompanha. O Guilherme mais chegado na parte de esportes, então procuro acompanhar. O João Pedro já é totalmente diferente, mais cultural. E também acompanha a minha esposa. De esporte é mais velho, é isso? O mais velho. Mas é atleta também? Pratica? Também só sonhou. Tá. Chegou a jogar basquete, mas pouca coisa. No Brasil é muito difícil conciliar esporte, educação e trabalho. Eu chego a dizer assim, impossível. Eles colocam uma proposta que se fala, não vai dar. Então aquele que consegue tem que dar parabéns, porque conciliar é muito difícil. Fato. Né? Então, ele não seguiu, mas ele gosta bastante. E também com a minha esposa para viajar, passear, curtir a vida. Mas gosta de viagem light ou as viagens mais diferentes? Eu gosto de viagem diferente. Diferente. A última foi para Taiwan. Né? Bem diferente. Mas é bem diferente. Radical? Mas quando eu falo diferença, eu vou pra Taiwan pra ficar no hotel bacaninha e visitar, eu vou pra ficar lá no meio da trilha, lá num... De tudo. Porque tem que satisfazer todos os gostos, né? Sim. Da esposa. 4, né, com a esposa. Então acaba fazendo um pouco de tudo. Tem a parte mais radical, a parte mais aventureira, mas também tem a parte mais tranquila. Porque mas quem não gosta de viajar? Tem que ter também. Tem um amigo meu que ele gosta de viajar, mas ele só gosta de viagem, assim, hard. Não vai para hotel, não fica em hotel, vai para... Faz coisas, fez aquela caminhada que, sei lá, são 7 dias nos Lençóis Maranhenses, que tem uns... sei lá, como é que chama? Não, mas sei lá, que mora no meio, que você dorme na casa, na rede das pessoas. Tem que ir pro Burning Man lá. Ele faz, assim, pra ele gosta de viajar. Eu falei, Não, nem tanto. Não, assim, é legal conhecer os lugares, mas não. Mas também não gosto, eu também acho que o meio termo sempre... Eu também não sou daquele cara que fica 7 dias no resort. Não consigo. Não dá. Hiperatividade bate, tem que conhecer o lugar, tem que andar, tem que fazer alguma coisa. Acho que gosto também da ideia do mar, do meio termo ali, sempre é bom, né? Sempre é bom, né? Cara, bom demais. Assim, assim, putz, cara, eu falo que toda vez que a gente vem aqui, eu saio uma pessoa nova, né? Porque como são histórias de vida diferentes, pessoas diferentes, e é legal pra aqui porque são pessoas que estão vendo o mundo familiar, empresas familiares, e saiu de empresas familiares, mas ainda consegue acompanhar o que está do outro lado, e hoje vive um tema de empresa familiar, e com muito orgulho disso. E nem por isso deixou de evoluir. Nem por isso falou o seguinte, eu não preciso seguir os ensinamentos, eu acho que você pode seguir a sua
vida familiar ou sua carreira ali, seu mundo familiar, você evoluindo, trazendo inovações. Que eu acho que isso também é uma... que tem uma interseção, né? Que você consegue ter uma evolução, porque ela fala assim, não, eu não quero... Porque foi engraçado que, se eu não me engano, é a segunda pessoa, ficou um tempo mais saiu, a segunda pessoa aqui que seguiu a carreira familiar. Eu acho que passaram mais de 100 executivos aqui. Segunda pessoa que seguiu. A maioria não seguiu nada, enfim, ajuda, mas não falando de seguir mesmo aqui. E que é ok. E tá bem, né? Mas desde que você também evolua, não siga aquela carreira que eu fui. Porque acho que isso é uma coisa legal. Não foi assim, não, vou o que mandou fazer eu fazer. Não, trilhou sua própria carreira, trouxe inovação, trouxe melhorias. E o mais legal, assim, mudou. Que é referência, como o nome, né? Ele mesmo disse, fui lá visitar o Márcio. Foi lá visitar o Márcio. É isso. Ele foi visitar o Márcio. É isso. A operação tá com ele, então ele tem o nome dele. Eu acho que uma coisa que eu pude pegar, assim, que também participo de algumas empresas familiares, assim, como cliente, tudo, e alguns amigos, é essa interseção que é legal, né? Porque ele pôde ser o Márcio. Não o Márcio da Avó, ele pode ser o Márcio lá dentro. Perfeito. Acho que isso fez uma diferença pra ele estar feliz, querer se manter lá. Acho que é um pouco disso. Perfeitíssimo. Então, assim, bacana demais a história de vocês. Assim, eu fico aqui, eu saio daqui com as minhas cabeças, porque aí tu vai fazer amanhã assim, o ruim é quando você vai fazer palestra, porque normalmente você grava, você muda metade de coisa você vai aprendendo aqui, você é tanta coisa para poder falar, mas mais do que isso, cada pessoa é uma pessoa. Algumas vezes as pessoas acabam perguntando pra gente, você tá no bate-papo entre amigos, e que várias coisas que aconteceram aqui, eu tava no bate-papo em amigos, show, eu falei, cara, não, calma aí, cara, não é por esse caminho não, você já pensou em fazer isso? As pessoas, coisas que você aprendeu aqui que a gente consegue levar para a vida, porque acho que são aprendizados, você foi lá e buscou aprendizado, você falou, independente de dar resultado na tua empresa, foi o conhecimento que você teve para você. E acho que esses foram esses exemplos que vocês trouxeram aqui, que foi, pra mim, super bacana. Então, assim... mais sobre as pessoas também, né? Não é? Cara, bacana demais. Um monte então, de coisa assim, que descobriu hoje, né? Tem 6 anos aqui, 10 anos aqui. Nossa, daqui a pouco acho que a gente vai ter que fazer uma segunda rodada, hein? Vai ter que fazer a segunda rodada pra buscar. Então, assim, pra poder encerrar, eu queria... Assim, primeiro eu queria mais uma vez super agradecer, Guilherme, por estar aqui. E aí acho que independente de Marketing X, como o Guilherme, com os profissionais amigos que ele tem para estar trazendo aqui, compartilhar, então foi super importante para mim como pessoa, e imagino para todo mundo que está assistindo a gente, está trazendo aqui, conhecendo a super história de vocês. Agradecer o Rafa e o Márcio por mais uma vez terem a disponibilidade de estar junto com a gente, compartilhar essa história de vocês, que eu tenho absoluta certeza que vai trazer grandes reflexões. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa com a história, a gente já não precisa nem assim, se te ajudar a refletir que não preciso mudar de vida completamente, ou dá pra você mudar, mas sem perder suas origens, e fazer que você consegue evoluir também bem, não precisa ir para um outro planeta. Eu gosto muito de falar um tema de legados, né? Inclusive a palestra no TEDx foi sobre legado. Mas assim, cara, você não precisa trabalhar numa empresa X, Google, Coca-Cola. Você pode transformar a sua empresa como uma inovadora, fazer tudo isso. Você pode se transformar e transformar a sua empresa. E vocês são exemplos disso. Então foi super bacana, super obrigado. E aí, pra fechar, eu queria falar o seguinte, a gente vai chamar aqui de rodada de arroba. Quem quiser acompanhar, seguir vocês, não sei se é LinkedIn, rede social, Instagram, onde é que vocês... Se quiserem acompanhar alguma coisa que vocês fazem aí para compartilhar. E que vocês deixassem um recado final. O Guilherme já deixou no episódio anterior, mas ele vai dar outro, já que a gente bateu um papo, o que você refletiu, deixa seu recado final também hoje, pra turma que tá nos assistindo. Então, deixar aí quem quiser acompanhar vocês, seguir vocês, e que vocês deixassem um recado final. Vamos lá, Freud, vamos lá. Não, obrigado mais uma vez o convite, velho. Baita história, né? A tua história, né? Eu acho que viver esse momento aqui, tá aqui, essa troca de experiência, essa mesa de bar com água, né? A gente tem que trazer mais caneca. Mas excelente. Tô no LinkedIn, Rafael Souza, né? Acho que ali eu posto um pouco mais sobre isso. Tem algum conteúdo, inclusive, criado lá, autoral. E acho que é isso, né? Assim, acho que como a proposta, a gente falou bastante aqui, né? De ídolos, de caminhos, de até um pouco de vitimismo. Mas o que eu gosto de passar... Agora pega aí, galera. Cara, faz o teu caminho, né? Cria a tua história. O protagonismo ele tá em você, assim. Acho que tá na pessoa. Acho que você tem que buscar isso, tem que testar esse ambiente. A passividade, ela pode ser muito complicada e atrapalhar um pouco o caminho. Então, eu acho que a mensagem vai nesse caminho de protagonista. Você faz a sua carreira, vai pra cima, busca. Tem muita coisa, tem muita oportunidade.
Boa. E siga a sua carreira, não precisa seguir. É possível você se destacar, não precisa... Você pode aprender com os outros, mas você não tem que viver a carreira dos outros. Você aprende com os outros muito tempo todo, exatamente. Boa. Obrigado, Marcião. Muito bacana. Eu que agradeço o convite, o Guilherme. Conexão Customer, né? A gente foi pego de surpresa, nem explicar. Nem explicou, não. Vamos lá. Boa, assim que é bom. Enfim, Vamos. Aí o Rafa me liga, o que a gente vai fazer lá? Não sei, vamos lá. Bom demais. Também me encontram no LinkedIn, Márcio Mota de Avó, né? Eu não atuo muito em rede social, mas a empresa onde eu trabalho, sim. Em relação à mensagem, eu acho que é muito simples. Invista em você mesmo, o maior patrimônio que você pode ter para você, o seu conhecimento. Bens materiais vão, vai e vem, mas aquilo que você aprendeu, aquilo que você desenvolveu para você, isso ninguém tira de você. Então investir em você mesmo, na sua carreira, no seu conhecimento, no seu aprendizado. É isso. Perfeito. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer o espaço aqui, né? Acho que foi super legal esse primeiro collab aí. Foi interessante essa experiência. Queria agradecer os dois pela confiança, que foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Marquei o invite primeiro na agenda dos dois, a dia tal, sem muito... Na verdade, nem assim... perguntou se podia. Exatamente, tipo isso, né? Algum benefício a gente tem que ter, Algum benefício, eles estarem lá, ó, exato, te apertando. Mas pra mim é muito orgulho trazer vocês nessa mesa, porque os dois sempre são referência, enquanto eu rodo esse país todo, estão sempre falando. Tem muitos outros executivos como referência também, não só na Smart X como no mercado. Sim. Mas acaba que sempre numa rodinha citam pelo menos uma das duas marcas ali, uma das duas pessoas bacana, que eles estão embedados. Falei, deixa eu abrir esse episódio com os dois e agradecer a confiança de poder estar aqui contando. E também aprender um pouco a história de vida de vocês, né? Porque isso é como você disse, né? Todos nós temos a nossa história e é inspirador ver os caminhos. Eu não sabia a questão do Rafa. Pra mim, o Rafa tinha sido algum diretor lá, já tinha feito... Porque eu sei a posição que ele assumiu e o que ele conseguiu construir lá, e imaginava que talvez ele estaria até mais preparado. E aí, isso é uma âncora, né, que demonstra que é você mesmo pegar o desafio e fazer acontecer. O próprio Márcio, a história dele antecedente ali de esportes, a gente não tinha conversado dentro sobre essa judô seu, família, explorar um pouco mais. Saltei de paraquedas também. Exatamente. Não te contei. Exato. Eu achava ele bem menos radical, tá? Achava que ele era mais tradicional, era mais assim, não era radical. Só vi ele estimulando os filhos, mas ele, enfim... e poder estar sabendo, conhecendo um pouco mais da vida pessoal de vocês dois, que hoje viraram amigos, pra mim, amigos, né, foi bem gratificante. Bem bacana. Como frase final, acho que sou empreendedor, né, nato, há muito tempo. Acho que juntando um pouquinho de investir em você, né, e fazer sua carreira e ser ousado, né. Acho que muitas vezes a gente fica pensando demais, né. Como o Rafa disse em algum momento aqui, cara, pensou, deu errado, segue. Se você quer, você vai fazer. Você vai acertar. Então não fique esperando a oportunidade perfeita pra agir, esperando o melhor momento. Eu acho que você tem que confiar em você e não ficar mais botando problema na frente. Problema na frente que eu acho que só vai te deixar no mesmo lugar. Né? Se movimente, e acerte. Acho que é um pouco disso. Boa. E quem quiser te achar, te seguir? Cara, Guilherme Honório também, não sou muito assíduo no Instagram. Instagram é mais voltado pra amigos, mas tô sempre também no LinkedIn fazendo postagem e tal, de tecnologia, um pouquinho do que eu faço. Guilherme Honório. Show, obrigado. Então, pessoal, assim... Instagram no LinkedIn, perdão. No LinkedIn, né? Então, assim, eu acho que o que fica aqui, vendo as histórias de vocês dois e do Guilherme, que a gente já viu no episódio anterior também, viu? Acho que uma coisa aqui importante. Existia no passado, vou falar no passado porque acho que não tem mais hoje, tá? Vocês sabem que vocês vão... Quem tá em casa, quem tá assistindo, fala assim, não, tem sim. Porque não tinha. Aquela palavra assim, ninguém é insubstituível. Eu sou aqui, olhando esse exemplo seguinte. Sim, você pode ser insubstituível e não tem problema nenhum. Você pode deixar o seu legado e pode ter outras pessoas deixar o seu legado. Vou pegar exemplo Fórmula 1, cara. Ayrton Senna. Schumacher é o Schumacher. Pode ter grandes profissionais, mas se você fizer o seu melhor, se você fizer a diferença, você vai deixar a sua marca. Então não tem problema de ter outros. Então, seguindo o que vocês acabaram de falar, invista em você e siga o seu caminho, você pode deixar um legado super importante para quem vai estar no passado, transformando o legado da sua companhia. E isso depende, sabe de quantas pessoas? Você. Só você. Então, obrigado por essa super experiência de vida de vocês. Com certeza vai ajudar bastante. Obrigado também, o Guilherme. Vi agora Smart NX para poder permitir estar levando esse conhecimento, esse dia incrível para vocês que estão nos assistindo. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado, valeu, obrigado, super top.